A geração ansiosa, a infância hiperconectada e os transtornos mentais. Nos últimos anos, os transtornos mentais entre adolescentes dispararam. Ansiedade, depressão e crises de identidade deixaram de ser exceção para se tornarem quase uma norma. Mas por quê? O que mudou tão drasticamente na última geração? Jonathan Haidt, renomado psicólogo social, aponta um culpado claro: a hiperconectividade. Crianças que cresceram com smartphones nas mãos estão enfrentando uma crise sem precedentes de saúde mental. Estudos mostram que o tempo de tela excessivo, a falta de interações presenciais e a pressão das redes sociais criaram um ambiente insustentável para o desenvolvimento emocional. A recente minissérie Adolescência da Netflix reforça esse diagnóstico ao apresentar os graves impactos psicológicos do mundo digital e suas possíveis consequências. Mas será que podemos reverter esse cenário? Estatísticas revelam um aumento alarmante nos casos de depressão e ansiedade entre adolescentes. De acordo com estudos recentes, os índices de hospitalização por crises emocionais dobraram desde a década de 2010. O que estava acontecendo nesse período? A resposta direta: foi a primeira geração a crescer totalmente imersa no ambiente digital. A transição da infância para a adolescência, antes marcada por interações ao ar livre e contato direto com amigos, foi substituída por uma vida intermediada por telas. As consequências são devastadoras: aumento da insegurança, isolamento social e uma constante comparação com padrões irreais exibidos nas redes sociais. Séries como Euphoria da HBO, dentre outras, expõem essa realidade ao mostrar jovens que, apesar de parecerem hiperconectados, relatam sentimentos profundos de solidão e ansiedade. A hiperconectividade não os aproximou, mas os afastou de conexões autênticas. As redes sociais operam como verdadeiros cassinos psicológicos. Cada curtida, cada comentário e cada visualização acionam um mecanismo de recompensa no cérebro, liberando dopamina, o mesmo neurotransmissor associado a vícios como drogas e jogos de azar. O problema? Esse ciclo vicioso de gratificação instantânea prejudica a capacidade dos jovens de lidar com frustrações e desenvolver resiliência. O medo da rejeição online gera ansiedade extrema, enquanto a busca incessante por validação digital esgota sua autoestima. Jonathan Haidt aponta que a introdução do botão curtir e dos algoritmos de engajamento criou uma cultura da aprovação constante. Se antes os adolescentes temiam o julgamento de um pequeno grupo de amigos, agora são avaliados por milhares, até milhões de estranhos na internet. A partir de 2010, quando o acesso aos smartphones se tornou generalizado, os números de diagnósticos de transtornos mentais começaram a crescer exponencialmente. Haidt defende que a combinação de hiperconectividade, privação do sono e sedentarismo digital contribui para a deterioração da saúde mental dos jovens. Além da ansiedade e depressão, há um efeito colateral menos debatido: a deterioração da atenção e da capacidade de reflexão profunda. Pesquisas mostram que jovens hiperconectados têm maior dificuldade em manter o foco em atividades prolongadas, como leitura e aprendizado crítico. Bombardeio constante de informações curtas e rápidas, tweets, vídeos curtos, notificações incessantes, reconfigura a forma como o cérebro processa a realidade. O resultado? Uma geração mais impulsiva, menos paciente e com maior dificuldade de lidar com desafios que exigem esforço contínuo. Se a hiperconectividade é o problema, a solução passa por estabelecer limites e resgatar hábitos saudáveis.
Algumas estratégias sugeridas por especialistas incluem educação digital. Ensinar crianças e adolescentes a usar a tecnologia de maneira consciente e responsável. Desconexão programada. Criar momentos diários sem telas, como refeições e encontros familiares. Interações reais. Incentivar atividades presenciais, esportes e encontros sociais sem a interferência de smartphones. Sono restaurador. Reduzir o uso de telas antes de dormir para melhorar a qualidade do sono. Resgate da resiliência. Ensinar os jovens a lidarem com frustrações e desafios sem recorrer à distração digital. De acordo com pesquisas, relatos de jovens que reduziram o tempo de tela demonstraram melhoras significativas na autoestima, na qualidade do sono e no bem-estar emocional. A geração ansiosa não surgiu por acaso. O ambiente digital, sem limites e sem educação adequada, criou uma crise silenciosa de transtornos mentais. Jonathan Haidt e inúmeros filmes e séries alertam para a urgência de repensarmos a forma como crianças e adolescentes interagem com a tecnologia. Se queremos evitar que o futuro seja dominado por adultos emocionalmente fragilizados, a hora de agir é agora. A tecnologia não precisa ser uma inimiga, mas cabe a nós definir seus limites antes que ela defina a próxima geração. E você? Como tem lidado com a tecnologia na sua vida? Está educando as novas gerações para um uso saudável ou permitindo que a hiperconectividade molde seus comportamentos? Repete seus hábitos, incentive conversas sobre o tema e compartilhe esse conhecimento. Juntos, podemos criar um futuro mais equilibrado e saudável para todos nós. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, porque isso me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E se conhece alguém que se beneficiaria deste vídeo, compartilhe. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada vídeo é um convite para expandir a consciência e transformar a sua realidade. Agora, se você quiser mais orientação para continuar sua jornada de conhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!